Bem, entramos nessa, né, nova etapa aqui da sala de visitas, onde nós vamos aí trazer temas que são sugestivos do dia a dia, relacionados à saúde mental, relacionados a empreendedorismo e principalmente espiritualidade. Então, obviamente que um dos pontos aí mais importantes para a gente trazer a debate, a discussão, é qual o limite, né? Quais são as relações importantes entre a ciência e a espiritualidade, e relacionado à nossa saúde mental. Para isso, a gente trouxe hoje uma especialista, né, que também trabalha com a parte de terapia de casais, é uma amiga pessoal, e a gente está inaugurando aqui com a Luana, e vamos trazer aqui outros convidados também ao longo das semanas, que vamos poder, através da expertise de cada um, debater esse tema e trazer esse tema para que possa servir como uma base de conceito filosófico, que a gente possa trazer um pouco da experiência para despertar nos outros um caminho, muitas vezes uma oportunidade de uma mudança, e como lidar principalmente com esse mundo de hoje, né? Nós sabemos que o mundo hoje, pós-Covid, ele sofreu uma grande transformação. Uma especificamente aí pelo próprio Covid, né, que nós tivemos perdas, né, isso foi o impacto. Eu costumo dizer que é como se fosse alugar um filme de terror que dura 2 horas. Nós alugamos um filme de terror de 2 anos, onde cada um era o protagonista, o papel principal desse filme. E isso, obviamente, traz consequências. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso com o ponto de vista da Luana. E não só isso, né? Muitas coisas que estavam por questões éticas ainda e burocráticas ainda presas, como por exemplo a telemedicina, a teleconsulta, é um exemplo só, elas soltaram, né? No Covid houve a necessidade de... Então há um avanço tecnológico, 5G, que surge, que traz uma nova geração, um novo perfil, e eu costumo dizer que existe um leque aí, né? Um leque que nós funcionamos, tá, como efeito sanfona. O tal o efeito de expansão e retração, muito parecido com o efeito do próprio universo, né? Que é a teoria. Então, a sociedade, se olhar para trás, ela tende a agir assim. Tem o pessoal da vanguarda e tem o pessoal conservador, tem o pessoal do meio. E, obviamente, o pessoal da vanguarda vai puxando, alguns se arrebentam nessa corda, né? O pessoal do meio faz a moderação e assim a gente vai ajustando. E, obviamente, nós estamos no momento onde a corda está mais esticada. Então, nesse momento onde tem mais crises de existência, inclusive. Então, a gente veio aqui para justamente trazer essa perspectiva. Segundo os estudos, o mundo hoje, como é que ele está? Ele está frágil, ele está ansioso, né? E não linear, quer dizer, antigamente conseguíamos fazer um planejamento estratégico para 10 anos, 20 anos. Hoje, você não sabe o ano que vem como estará, né? A gente tem guerras explodindo, ao mesmo tempo outros tipos de... Então, as estratégias, elas são feitas de hoje para amanhã. Obviamente que isso causa uma ansiedade, né? Mas calma, como diz o provérbio aí chinês, né? Toda crise, ela gera também oportunidade. Então, muitas oportunidades estão sendo geradas nesse momento. Talvez uma frase que eu ouvi semana passada, que eu acho que foi muito impactante, né, que é real. O que te trouxe até aqui não vai ser mais o que vai te levar daqui para frente, né, em todos os termos. E então o papel é o quê? Dar um outro significado, reinventar, né, construir de acordo com o que o mundo ele está propondo nesse momento. E para isso, nada mais positivo do que o diálogo, que é a filosofia, né? Interessante da conversa filosófica, porque ninguém tem a obrigação de sair dali com o contexto, né, como com a verdade. Né? Como diz outro provérbio chinês, né, como o Cortella cita muito nas palestras dele. Quando duas pessoas se encontram com um pão na mão e elas trocam pão, cada uma volta para casa com um pão. Mas quando as pessoas se encontram com uma ideia, cada um volta para casa com duas ideias, a sua e a do outro. Então esse é o grande contexto, o motivo de nós estarmos aqui, né, discutindo aí sobre essas questões, para trazer sugestões, trazer novas ideias sobre esses desafios do mundo
atual e de que forma, né, nós podemos encarar isso. Especificamente hoje, a gente vai falar um pouco do limite aí e das questões que influenciam a saúde mental relacionada à espiritualidade. E antes de começar a entrevista, nessa breve apresentação que a gente faz, esse contexto inicial, e como médico, eu gosto muito de colocar a questão assim, do papel da ciência e da espiritualidade, que há espaço para os dois. Mas a ciência, e nós temos que respeitar isso, ela trabalha com evidências, com estudos científicos, até porque nós precisamos dessa garantia para seguir em frente. Um exemplo, vou levar um filho a um pronto-socorro, você precisa ter a certeza que a dose daquela medicação, a gente sabe qual vai ser o efeito no organismo. Então isso é ciência. Eu não posso ali determinar uma dose qualquer ou uma dose para cada um. Então a ciência é tudo que é real, que nós conseguimos evidenciar com a matéria através de estudos científicos, mas nem tudo é possível evidenciar com estudos científicos. A gente pula para o outro campo, que é o campo do místico. Né? A místico é aquilo que a gente não sabe ou não ainda. A gente não tem a comprovação real pela ciência que é verdade. Mas o componente fé, ele é importante porque a fé, ela não exige a comprovação. Então, assim, é um tipo de sentimento que surge que vai dar certeza das questões que são relacionadas à espiritualidade e à religião. Então, esse contexto, ele é muito importante no sentido de que aquilo que a medicina não alcança, que a ciência não alcança, abre-se um espaço, sim, para a espiritualidade. E dentro disso, obviamente, respeitadas aí todas as religiões, e o nosso papel aqui hoje é falar de um modo geral sobre como lidar com isso. Agora, especificamente, cada religião é como cada um se adapta a essa questão. E isso aí tem que ser respeitado entre nós, entre iguais. Sabe por que tem que ser respeitado? Porque o conceito de humanidade significa, na etimologia da palavra, uma unidade. Então, todos nós somos uma unidade única. Né? Então, dentro disso, me faz pensar de maneira mais respeitosa e entender as peculiaridades de cada religião. Então, por isso, nós estamos aqui hoje, fizemos essa introdução aqui, né, sobre o meu ponto de vista, e agora a gente vai conhecer o ponto de vista da Luana sobre essas questões. E entender aí qual o pensamento e o que ela vê dentro de possibilidades e a relação com o mundo a partir dessa perspectiva e dessa lógica. E eu queria começar aqui bater um papo para que você possa se apresentar, falasse um pouquinho de você, como você chegou aqui numa missão aí tão nobre, numa profissão tão difícil, né, que é lidar com o comportamento humano. Fala um pouquinho para a gente. Queria dizer que eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar de novo com você, né? Saudade dos tempos das nossas lives da pandemia. Teve as suas dores, mas também teve, assim, né? A gente não ficou sozinho, né? A gente conversou com muita gente, a gente fez muita live. E foi muito importante para mim, naquele momento, poder contar tanto com a sua amizade, quanto com as informações super relevantes que você trazia e o nosso bate-papo, né? A gente se sentia em comunidade naquela época, né? Então tá sendo muito gostoso relembrar. Eu já passei vários momentos do dia relembrando, eu falei, nossa, a gente conversava sobre isso, aquilo outro. Então, assim, quem não acompanhou, olha aí no Instagram do Carlos Gustavo, que tem as lives que foram, assim, muito legais. E agora a gente vem, né, pro pós-pandemia. Aí se passaram, o quê? Uns 4 anos? Uns 4 anos, né? E o que restou, né? Eu espero que muita coisa. Boa também. Então, você estava falando sobre uma frase, né, que falava sobre a espiritualidade e o quanto que a gente precisa respeitar o individual de cada ser humano, né? Então, nós temos a ciência, que graças a Deus é um método rigoroso de comprovação, né? E ele respalda tanto as pessoas a quem são atendidas, né, beneficiadas pela medicina, né, pela psicologia, e também a nós, né, os profissionais. A gente precisa confiar no que a gente está fazendo também, né? E a ciência, ela vem para dar esse suporte para a gente, para dar esse apoio. Olha, aqui existe uma possibilidade, né, de intervenção. Vamos checar se isso acontece, né? Então, assim, é muito importante também.
apesar de eu transitar nesse contexto que é considerado místico, né, que é o contexto da espiritualidade, né, isso é muito trabalhado em terapia de casal, isso é muito trabalhado em terapia familiar, né, mas também, graças a Deus, as notícias são boas, porque hoje nós temos comprovações, vários trabalhos, né, uma gama de pesquisadores comprometidos, médicos, psiquiatras, psicólogos, né, que trabalham juntamente, até aqui no Brasil. Hoje a gente já recebe essa ciência, já temos o nosso Instituto Brasileiro, né, de Psiquiatria, com revista, periódico e tudo, mas também em todo o mundo, né, todo mundo falando sobre isso. E tem uma frase, Gustavo, que eu acho muito interessante, que é do Roger Schultz, não sei se você já ouviu falar desse filósofo, já, né? Já. Já vi que já. Né? Em todo ser humano existe um pedaço de solidão que nenhuma intimidade é capaz de preencher. É ali que o espiritual nos encontra. Né? Eu acho que quando eu li essa frase, eu falei, pá, essa é a frase. Porque realmente, quem já passou por algo, alguma experiência muito dolorosa, muito difícil, e que por mais que esteja cercado por familiares, amados, que por mais embasado pela medicina, vamos supor, né? Eu tô com o meu filho doente e a medicina está fazendo tudo que pode, tudo que é comprovado. Eu tenho a segurança no meu médico, mas eu ainda sigo sofrendo, né? Ninguém vai ser capaz de compreender aquela dor, né? Só eu mesma. Né? Então, independente de eu ser uma pessoa religiosa, que existe uma diferença entre quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode estar falando também de religiosidade, mas também não. A espiritualidade é a sua conexão com um transcendente, um algo mais, né, que é maior do que eu e que traz significado para mim. Isso pode ser Deus, isso pode ser a natureza, isso pode ser uma outra pessoa. Aí essa conotação as religiões, né, e o próprio ser humano vai dar, né? Mas até os agnósticos, os ateus, eles também têm suas experiências transcendentes. Faz sentido? Total. Eu até vejo isso, desde que o agnóstico, o ateu, ele seja convicto, é um cara que tem paz de espírito. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, o Sérgio é um astrofísico, muitos devem ter visto ele já pela internet aí. É um cara inteligentíssimo, um cara sociável, um cara que respeita a religiosidade. E ele fala muitas coisas que me interessam, peças para o meu quebra-cabeça. E eu acompanho o canal dele. E tudo que ele fala, eu sou cristão, e o que ele fala me torna cada vez mais cristão. Apesar do que o que ele acredita, torna ele cada vez Space Today. Quem quiser entrar, é um cara fantástico, um cara legal, maleável, bom de tratar, respeita a parte da espiritualidade, muito simpático. Eu aconselho, e ele fala de uma forma simples, sabe? Porque eu acho que isso também impacta a questão do universo e essa relação de como nós estamos. E, então essa eu respeito muito, mas eu acho que desde que a pessoa esteja convicta, eu acho que o pior dos mundos é aquele que não está em lugar nenhum. Ele abandonou, deixou essa parte. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ele deixou essa parte abandonada da vida. Então ele vive hoje praticamente com a vida pessoal e laboral dele. Jung falava uma coisa, que essa questão da espiritualidade, ela vai fazer parte e vai fazer muito parte das nossas vidas a partir da segunda metade das nossas vidas. Porque na primeira, o nosso aparelho músculo-esquelético, a nossa estrutura está tão, né? Eu acho que isso... Mas quando você começa a desconectar e começa a entender que somos finitos, fala um pouquinho disso pra gente, né? De trazer essa questão, que a espiritualidade vai se tornar cada vez mais importante a partir da segunda metade da sua vida. E por quê? Como você vê isso? O Jung arrasava, né? Não tem como, ele né? Carlos, né? O Carlos. Só faltou o Gustavo, né? Então, e ele falava isso, ele para mim, ele era tão transcendente, né? Tão corajoso, porque até para transcender, para acreditar em algo ou não acreditar em algo, você precisa ter coragem. Né? E ele foi essa pessoa de coragem, né, de trazer esse conceito, né, de tipo, olha, gente, pode ser que exista uma possibilidade aí de fé,
né? Pode ser que você não entenda isso ainda porque você é muito jovem, mas vai ter uma época da sua vida em que esses conceitos vão ser cobrados, né? Não necessariamente a religiosidade, mas a própria maturidade acaba trazendo pra gente a sensação, e você também, né? Já tá assim, já passou dos 40, assim como eu, né? Então a gente sabe, né, que quando você se casa, tem filhos, muda de cidade, consegue um emprego, perde alguém querido, né, que é essencial que você consiga transcender, porque senão você adoece e você definha, né, fisicamente ou mentalmente, mas o resultado é basicamente o mesmo, né. E nessa época que ele vem com essa afirmação, com essas afirmações, o mundo, né, a gente tinha Freud, a gente tinha o início da comportamental, o mundo era muito anti-religiosidade, né, anti-espiritualidade. Então, a partir do momento, hoje eu, como psicóloga clínica, como terapeuta de casais e famílias, né, como empresária, eu ainda, quando eu ouso falar sobre a espiritualidade em determinados lugares, né, assim como a gente está falando enquanto ciência, né, nós vamos trazer alguns achados da ciência, né, sobre isso, eu ainda sofro bastante reprovação, como se eu estivesse transitando em algo puramente místico e não científico também. Eu acho que é uma herança que a gente traz, né, porque a gente tem a tese e tem a antitese, e depois tem a tese novamente, né, então eu acho que faz parte também do movimento histórico, né, social, de levantar-se uma tese. Olha, o mundo é de quem acredita em Deus, o mundo é dos católicos, dos protestantes, alguma coisa assim. E aí vem o movimento de contracultura, aquilo, né? Uma antitese. Olha, para você ser respeitado enquanto ciência, você não pode levar essa variável que ela ainda é experimental, ela não é provada. E aí tem que vir algum corajoso e falar, ó, mas será que não pode ser provada mesmo? Não pode mesmo ser provada, né? Igual a gente já conversou algumas vezes sobre as bactérias, né? Antigamente se achava 1800 e você sabe até a data. 45, 1840. Aquela história daquele médico austríaco, né? Sim, sim. Né? Onde não se acreditava que as pessoas não se acreditava que pessoas morriam por infecções bacterianas, né? Até que se descobriu o telescópio, o microscópio. E aí você consegue observar e é cientificamente comprovado, né? O espaço. O nosso, eu não lembro onde é o nome complexo, né? E na verdade ele terminou a vida, ele quis dizer o seguinte, é o pai da maternidade, ele tem um nome assim, porque ele na verdade descobriu a infecção puerperal. Lá tinham 2 hospitais, um hospital que fazia maternidade junto com anatômico, que era onde ficavam os cadáveres da escola de medicina, e o outro não. Ele percebeu que o índice aonde estava próximo aos cadáveres era maior. E o outro, as pessoas tinham um hábito maior de lavar as mãos. Então ele propôs que o micro-organismo ele estaria causando aquela doença. Só que na época só se aceitava que contaminava pelo ar, pela poluição. Não acreditava que um germe, um micro-organismo, que a gente nem vê, é invisível aos nossos olhos, poderiam matar uma pessoa. E passados os 40 anos, Pasteur fundou o Instituto na França. Depois que ele faleceu, ele foi internado acho que 2 semanas e não sabe se foi suicídio, enfim. Tiraram ele de circulação pela loucura de dizer que alguma coisa que a gente não vê poderia matar a gente. E aí Pasteur, que hoje é conhecidíssimo com vários institutos no mundo, provou que o germe era capaz de causar infecções. Assim, por causa de 40 anos ali, ele foi taxado de louco. Mas, assim, é uma coisa muito... A gente não acredita no que a gente não vê. Né? Mas quando a gente passa a ver, vira ciência. É isso que é o interessante, né? A ciência comprova, passou a ser ciência, naturalmente. E eu imagino, Lona, assim como o Wi-Fi, né? Se nós pudéssemos aqui nos transportar na década de 60 e falar para o pessoal, olha, vai ter um negócio que chama Wi-Fi, e lá no futuro a gente vai falar para o celular, com o mundo inteiro, e iam internar a gente. Então esse movimento, assim como os outros, eu acho que ele faz um efeito sanfona também, sabe? A ciência vem encampando com a descoberta, muitas vezes coisas que foram ditas anteriormente eram traçadas como místicas, né?
Eu acho que é sobre isso, né? Nós, graças a Deus, e principalmente depois da pandemia, nós estamos com uma leva de profissionais, né, tanto da área médica, psicológica, que viveram experiências obrigatoriamente de perto, né, dolorosas, bem dolorosas, né? Então eu acho que é meio que quando é na dor que a gente cresce. Então, na dor, a gente é impulsionado para frente. Então, eu vejo muito esse movimento, né, da cultura e da contracultura. Você acha que a dor é pedagógica? Super. Você acha que a dor tem um papel pedagógico Muito. no nossa evolução comportamental? Sim. E essa é uma das estratégias de enfrentamento que a espiritualidade, né, enquanto ferramenta para o terapeuta, faz sentido, né? Porque senão, qual é o sentido de eu ter sofrido? Muitas vezes o paciente ele chega no nosso consultório e ele tá embebido em dor, em revolta, e ele se esquece dessa parte da dimensão humana, que é a minha experiência com o que transcende aquilo, né? Então, ele vem muito cheio de dúvidas e muito cheio de questionamentos e duvidando de muita coisa, né? E essa é uma estratégia muito importante. Então, qual é o sentido? Porque existe um propósito para a sua vida, né? Qual é esse propósito para a sua vida? Qual é o sentido? Qual é o sentido que é o porquê que isso está acontecendo, né? O que aconteceu? E o propósito é o meio para eu atingir. Você quer ficar parado aqui ou você quer se transportar? O que você quer fazer com isso? É onde muitas vezes entra a espiritualidade, entendeu? A Perfeito. capacidade que eu tenho de transpor aquilo e de aprender com aquilo. Por isso que a dor é pedagógica, né? E aí você falou uma coisa que é muito interessante. Olha, dentro desse conceito do bem e do mal, do antagônico, que no meu ponto de vista ele não existe, o bem e o mal está dentro de nós mesmos, de acordo com o comportamento, não existe uma figura que nos traz, né? Isso, na verdade, é um conjunto que nos traz sentimentos bons e ruins, né? Eu, como espiritualista, digamos, exemplo, não estou falando eu, mas um exemplo, né? Eu tenho que esperar que as pessoas ruins recebam uma pena divina imediata. Então a gente volta para a ciência, só para fazer um comparativo aqui. A ciência analisa, dentro do contexto, ela não consegue achar nenhum vínculo de que pessoas que agiram, por exemplo, psicopatas, eles adoeçam mais, que eles morram mais, não tem isso. E aí nos remete a uma questão de justiça, né? Aonde está a justiça. Mas eu vou colocar um ponto de vista aqui para ver o que você pensa sobre isso, que de repente a questão não é pagar um preço de divino na nossa vida orgânica pelo que a gente fez. Não. Mas de repente já que todos nós vamos passar por altos e baixos, que nós somos finitos e teremos problemas, como nós estaremos quando passarmos? Então, assim, baseado no que eu fiz para trás, isso aí sim tem uma relação direta e real. Como eu me comportei até aqui? Aqui eu arrumei um obstáculo. E aí, como eu vou estar com a sociedade, perante ao mundo, baseado no que eu fiz para trás? Você acha que aí sim a gente consegue ver uma relação daquilo que eu construí, de como eu me comportei na fase boa, tudo bem, fiz o que eu quis. Mas quando eu tiver alguma dificuldade, algum empecilho, alguma adversidade, aí sim a gente consegue diferenciar assim, quem construiu uma base sólida e se baseou em relações afetivas sólidas e bons sentimentos, e aqueles que não tiveram essa preocupação. Sim, a diferença é bem nítida, assim, é gritante. Principalmente porque geralmente a pessoa que ela não pegou a dor como algo pedagógico, ela ainda está presa nessa narrativa, né? De eu sou a vítima, né? Então, ela nem traz os elementos que ela fez no passado. Ela nem tem consciência, né? E o que é a espiritualidade? É o transcender da minha consciência. É eu deixar que venham na minha consciência informações super importantes para eu conseguir enfrentar aquilo. E às vezes entender que eu busquei é um bom caminho. Mas será que de maneira nenhuma eu busquei isso? Será que alguma atitude, né? A gente tem um filme que trabalha bem essa coisa de causa e efeito, que todo mundo vai saber.
E vocês lembram que ele tá lá no ringue, ele já tem os superpoderes, e eles, quando ele tá saindo, fala um bandido correndo, fala, pega ele aí, pega ele aí. Ele tava meio revoltado da vida, ele, eu vou pegar nada, não tem nada a ver com isso. Ele usou os poderes, né, os superpoderes dele, só para ele, né? Ele não se responsabilizou pela comunidade, ele não olhou para o outro. E aí, quando ele chega lá fora, o que aconteceu? O bandido que ele não pegou tinha matado o tio dele. Então, é uma relação direta, é uma coisa que faz que a gente pensa assim, nossa, mas isso é muito explícito. Na vida nem sempre é explícito, né? É uma consequência do que eu faço ou do que eu não faço. Né? Eu posso Consegue não... achar uma causa direta, né, de causa e efeito, que é um conceito físico, né, antigo, mas você consegue evidenciar de maneira muito clara no comportamento, né, e a relação aí com a espiritualidade. E é interessante porque, assim, se o Homem-Aranha fosse meu paciente, né, é óbvio que ele viria no meu consultório muito culpado, muito revoltado, querendo prender todos os bandidos do mundo a partir de então. E achando que o bandido é ruim, ele é bonzinho, né? E aí, obviamente, né, ou às vezes ele se sentindo a pior pessoa do mundo e com uma dívida eterna com esse tio, né? Então a gente poderia, através da espiritualidade, ter várias formas de trabalhar isso com ele, né? Se ele tiver a abertura de trabalhar o quanto que as coisas acontecem no sentido pedagógico, porque a partir daquele momento, esse erro ele não comete mais. Comete outros, né? Porque enquanto a gente está respirando, a gente está errando. Mas que todo mundo erre, que esse erro ele já não comete mais. E o que ele pode fazer de bom com aquilo? Né? Então, tem várias maneiras de você trabalhar uma coisa que parece... Só que, assim, na vida real, levariam-se anos para entender a causa e efeito, né? E isso que é o bonito do processo, né? O tempo. É um processo ao longo de um tempo. A religião, ela preenche, né? Ou seja, vamos tentar traduzir aqui para quem está nos ouvindo, que a gente está falando de uma maneira genérica, porque a nossa visão aqui não é entrar muito em assunto de religião. Esse é um assunto muito específico, a gente respeita muito, envolve fé, mas é fazer essa relação e dizer assim, olha, a minha religião é para cada um de vocês. Aonde que ela entra nisso? Porque muitas vezes esse limite extrapola, né? Eu vou além, e aí muitas vezes pacientes que deixam de tomar remédio, de fazer tratamentos por conta disso, ou até mesmo não fazem nada com medo de estar infringindo alguma outra. Então, assim, para a gente falar aqui especificamente, né, isso que você falou, você acha que a religião, então, de uma maneira geral aqui, cada um com a sua, mas ela preenche esse espaço? Ela consegue dar esse conforto que a técnica, digamos assim, da própria ciência, ela não permite? Ou, digamos, o paciente aqui é terminal, chamar o paciente, tem que falar, olha, você tem 6 meses de vida. E aí, dali em diante não é mais. O que a gente vai fazer são cuidados paliativos para não que haja sofrimento. Mas e dali em diante? Né? O que vai acolher? O que vai fazer o entendimento desse indivíduo? E eu queria saber isso. Então, se você acha que aí fecha, aí faz sentido essa questão da religião preencher esse espaço e se isso influencia na saúde mental do indivíduo. O que a gente tem hoje, né, pelo mundo e pelo Brasil, tem vindo assim, uma leva cada vez maior de pesquisas que estudam especificamente como acontece a superação ou quais são os benefícios, né, com dois grupos. O grupo que tem a religiosidade, que a gente fala, né, o engajamento religioso, né, passando pela mesma coisa que o outro grupo, pessoas de outro grupo que não tem engajamento religioso nenhum, nem espiritual, tá? Então, todos os trabalhos, a gente tem nos Estados Unidos, né, estudos grandes, a gente tem aqui no Brasil também estudos grandes, tem por toda a Europa, e eles, até na China também tem estudos, né, científicos mesmo, publicados, que falam que a relação, ela é direta. As pessoas estudadas pelos pesquisadores que têm algum tipo de engajamento religioso saudável, claro, né? A gente não está falando de fanatismo, a gente está falando de engajamento religioso. Alguém que vá frequentar uma religião, seja ela qual for, alguém que faz um benefício pela comunidade. Então, tem um suporte social maior. E isso acaba trazendo para a experiência da pessoa em consultório e nos ambulatórios também,
um nível maior de recuperação, eles se recuperam em menos tempo, tá? Em casos de doenças, os paliativos, de uma satisfação com a vida, com o caminho que a vida tomou, uma aceitação, um nível de aceitação muito maior. Relacionamentos mais afetivos com os familiares e com os pesquisadores também, pessoas mais abertas, pessoas mais amorosas. A gente tem, recentemente, um estudo que saiu, que é uma parceria da Federal de Juiz de Fora, a USP, em São Paulo, e a Unifesp, também em São Paulo, todas as faculdades de medicina. Então, um grupo de mais de 3.000 pessoas foram estudadas, né? E a correlação também de religiosidade, espiritualidade e uma curva ascendente na estratégia, no quão pontual é o trabalho da saúde mental. Então, eles têm resultados muito maiores. E quando eles vão checar, fazer a prova dos 9, todos eles... porque primeiro eles fazem um estudo, depois eles separam quem tem um engajamento religioso e quem não tem. Quando eles vão para essa segunda parte, né, quem tem engajamento religioso, que tipo de engajamento é esse? Aí a relação é sempre direta. Então, sim, as pessoas que têm um engajamento, certo tipo de engajamento religioso ou espiritual, elas enfrentam com muito mais... Eu falo sem medo, né, de falar, com muito mais facilidade. É muito menos dolorido, entendeu? Porque existe a aceitação, né? Existe uma compreensão e existe uma ampliação. E isso torna mais evidente, olha, fazendo uma analogia com o que você falou, do efeito placebo. Quando você vai fazer um estudo científico, você oferece a droga ativa e você oferece para um grupo de pacientes farinha, que é o placebo. Que é para quê? Para você ter certeza da eficiência daquela droga, da eficácia daquela droga. Então eles não sabem o que estão tomando. Então a gente percebe que a medicação, ela faz um efeito, ela torna-se científica. Ela tem um efeito 80%, e a farinha é 5%, não tinha quase efeito nenhum. Isso é uma coisa normal, por isso torna-se ciência, porque comprovou. Mas você observa que na psiquiatria, você tem um efeito placebo de quase 30%. 30% a 50%. Então, assim, o que é isso? Pessoas que não tomaram nada e melhoraram com aquela medicação, porque achavam que estavam tomando. Acreditaram, de certa forma, uma fé que aquilo ali ia curar elas. Então, existe algo que nós não conhecemos, que é, por exemplo, como funciona o efeito placebo e como o organismo cria mecanismos de promover a cura sem princípio ativo, que é real, né? Então, esse eu acho que é um espaço do que você está falando que abre para essa junção, preencher, né, na verdade, essa junção entre um e outro. Né? Permite isso porque nós não temos certeza. Agora, quando aquela questão se torna certa nesses estudos, então ela passa a virar ciência, normalmente. Então, como é o caso, né, do micro-organismo, que era místico, era loucura, e aí 40 anos depois passou a ser ciência e passou a ser utilizado. Então chega uma hora que, assim, eu acredito nisso, lá na frente, muitos anos na frente, religião e ciência se fundem, porque tudo passa a ser comprovado. Se tudo passa a ser comprovado, eu acabei de entender todo o processo, isso em algum momento lá na frente. Voltando aqui no assunto do Sérgio, né, que é um ateu lá, de carteirinha, ele se explica, mas eu o sigo porque o que ele produz de ciência para mim é muito relevante, entender essa questão da astronomia, mas vendo toda essa questão de espaço, né, e astronomia, dizem que o Big Bang, né, que a formação, né, a principal teoria da formação da Terra, o que existia antes? Era só raio gama. Porque quando você tem matéria e antimatéria, produz raio gama. O raio gama é tão forte que nada se cria dentro dele. Então, digamos, se você pegar uma caneta, uma carga positiva, a antimatéria da caneta é a antimatéria dela, quando elas se encontram, fica um raio gama, muita energia. Então, antes era só muita energia. Alguma coisa aconteceu que permitiu só a existência da matéria, que é a expansão do universo, que é onde nós estamos hoje, né? Isso me parece um pouco com uma coisa no sentido de que antes era o nada, e aí com o sopro passou a existir, sabe? Então, assim, mas é uma coisa que eu me permito, dentro do contexto daquilo
que a ciência não explica. É justamente esse não respeitar as bordas. E você tem muita área para trabalhar dentro dessa própria questão. E eu acho que é aí que a gente acaba tendo a sensação de que, tipo, nossa, parece que a gente está chegando em algum lugar. Porque é muito né, a teoria do Big Bang, se você for limpar, né, e limpar a do criacionismo, elas são parecidas. Elas estão falando da mesma coisa com uma roupa diferente. Então, quem está certo e quem está errado? Não sabemos. A gente só sabe que nada sabe, né? E eu acho que quanto mais nessa postura, e essa é a minha queixa, muitas vezes, sobre os nossos colegas, né? Se eu tenho uma queixa, a minha queixa é essa, né? Muitas vezes o psicólogo, o médico, o profissional que trabalha com o ser humano, né? Investigando o ser humano e dando apoio para o ser humano, não tem essa abertura, não tem esse respeito. Então ele já desqualifica logo de cara uma pessoa que acredita em astrologia. Desqualifica alguém que não crê em Deus. Desqualifica alguém que é psicólogo e também é uma pessoa religiosa, né? Então, que é psicólogo e também é uma pessoa evangélica. Então, assim, né, essa é a minha grande queixa e é nisso que eu trabalho muito enquanto psicóloga e enquanto profissional da área da saúde mental, principalmente, né? Que a gente tenha abertura, porque espiritualidade, hoje a gente tem ela fundamentada, hoje a gente pode provar. Mas há 10 anos atrás, se eu falasse sobre uma espiritualidade, o meu CRP era cassado, entendeu? Literalmente, literalmente, né? Então, essa é uma queixa que eu tenho, né? E é uma luta que eu tenho para que os psicólogos, os médicos, eles possam ser mais respeitosos, né? Eu já ouvi coisas de colegas, assim, de falar, pô, fulano de tal não podia ter CRP, devia ter feito um curso de astrologia, devia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, não é assim. Faz parte da experiência humana, crer e não crer. A gente precisa respeitar, né? E é nessa postura de aprendiz, quando a gente se coloca nessa postura de aprendiz, é onde a gente evolui, é onde a gente cresce, é onde a gente transcende. É uma grande oportunidade uma pessoa que é religiosa conversar com alguém que é ateu. Nesse ponto que eu queria chegar com você, para a gente abrir esse canal aqui, porque tem muitas pessoas assistindo a gente e vão assistir diferentes religiões. O papel, a importância na nossa saúde mental, nosso equilíbrio, respeitar as diferenças. Porque, vamos colocar como exemplo aqui o cristianismo, porque a grande parte, a maior parte do nosso, né, do Brasil é cristão. Vamos dar como exemplo. Então, há 2000 anos, Jesus veio e passou alguns ensinamentos, né, vários ensinamentos, e assim, 2000 anos depois, a gente não conseguiu ainda assimilar, acho que nem 10%. Né? Você fala, eu sou cristão, sou, mas você cumpre, assim, 1% daquilo, aí já, né? Então, assim, mas enfim, em momento nenhum nessa passagem foi citada a religião. A religião, ela surge lá no século V, no concílios, né, de Nicéia, que começaram a juntar o que foi surgindo para tornar uma coisa só. E, então, assim, é uma coisa muito do homem. A nossa forma de criar e ter relação com o que aconteceu há 2000 anos atrás. Qual a importância de respeitarmos as diferenças? Visto que eu vejo, para mim, muito claro, nessa visão mais, digamos assim, sistêmica, que fala-se muita coisa vai para o mesmo caminho, mas falando de forma diferente. É como se fossem várias estradas que levam para um caminho, mas com rotas diferentes. Qual o papel de respeitar a opinião do outro e conviver mesmo com a diferença conceitual, no caso da religião? De tudo, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, Gustavo, é assim, respeita, que no respeito você aprende. Então, a primeira coisa que você ganha quando você respeita o outro, seja religiosamente ou em outros aspectos, mas falando sobre a espiritualidade, né, a saúde mental. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando assim que não tem como você colocar o paciente que acabou de sair daqui com o paciente que vai chegar na mesma caixinha. Eles são totalmente diferentes.
E não tem como você tratar um grupo de pacientes como se eles fossem a mesma pessoa. A vida deles, eles são, né, seres humanos, individualizados. Então, eu acho que primeiro de tudo, a gente sai ganhando. Se a gente escutasse mais, se a gente se abrisse mais e fosse para uma postura de muito mais espontaneidade e criatividade, eu acho que a gente já estava em outro passo da evolução. Fazer ciência é fácil. Olha aquela, né, que tá falando, né? Aí os cientistas, não é fácil nada. E, né, eu sei, eu sou bióloga, eu já publiquei um monte de trabalho também. Então, a gente vive da ciência. Mas é muito difícil produzir, principalmente no Brasil, novas ciências. Porque é tudo muito automático, é tudo muito burocrático, é tudo muito, entendeu? Automatizado, e aí você fica só na revisão bibliográfica. Então, assim, o que você está aprendendo? O que você está ampliando numa revisão da revisão bibliográfica? Entendeu? Enquanto, às vezes, um corajoso fala, putz, vamos testar 2 grupos de pacientes, vamos lá. Igual aqui em Rio Preto, a gente tem um hospital de base, que é um hospital referência, e que a gente trabalha muito com transplantados, né? E assim, é um setor bem forte até para a psicologia. E o que fica se fazendo? Rodando em volta do transplante, da sala de atendimento, do transplante, da recepção, nananã. Enquanto uma pesquisa como essa seria super relevante. Né? Vamos comparar 2 grupos de transplantados e vamos ver como que está sendo a estratégia de enfrentamento de cada um e vamos tentar peneirar e entender o que acontece com cada um deles. Ali você tem uns 15 trabalho acadêmico, mas a ciência nova é complicada. Porque muitas vezes existe em alguns pontos, uma falta de respeito ao novo, né? E em outros pontos, um excesso de respeito ao velho. Que é o efeito Torus, né? Que a gente estava falando, que é um efeito meio que acompanha até a própria movimentação do universo e a nossa movimentação social ao longo do tempo, né? Essa coisa do estamos juntos, mas uma parte vai para frente, outra segura, e a gente volta num patamar mais estável em cima. Acho que a perspectiva é essa, né? Que a gente consiga voltar aí nesse patamar mais estável pós toda essa questão, né? Se estabiliza. Sim. Você falou uma coisa, eu vou passar aqui, a Karina quer fazer uma pergunta. Vou passar aqui para ela perguntar. Eu quero fazer algumas, na verdade, Luana. Eu sou a voz do além, tá? Estou aqui representando a espiritualidade. A espiritualidade. Ai, gente. É que a Michele falou ali em respeito, vocês também. Então, a pergunta é para os dois, na verdade. Você acha que a espiritualidade ajuda no respeito à hierarquia familiar? Sim, e até mesmo dentro da hierarquia familiar, a gente tem um respeito que, assim, ele é um meio termo, né? Ele não pode ser burocrático demais, ele não pode ser instituído demais. E aí, quando eu falo demais, eu estou falando de severo, rígido, né? Violento, beirando o violento, né? E ele também não pode ser fluido demais e também não pode ser solto demais. Então, pai e mãe não é coleguinha, né? Não é amiguinho. Pai e mãe é pai e mãe. Mas existe uma possibilidade, na verdade, existem várias possibilidades de novas atuações dentro das hierarquias. E quando a espiritualidade é uma família que tem uma boa espiritualidade, que tem uma relação muito saudável, né, com a espiritualidade ou até com a religiosidade, a gente tem pais muito intuitivos, pais muito colaboradores. Então, são pais fáceis de trabalhar, entende? Porque eles entram no consultório para uma sessão e eles, de verdade, eles não têm uma visão preconcebida. Eles estão ali para aprender. Eles estão ali porque eles querem fazer o que é melhor. Então, eles são abertos. Porque é isso, né? Quando você tem uma coisa rígida e instituído, a gente está falando de uma hierarquia muito desigual. Ela pode ser mais próxima, ela não pode ser invertida, ela também não pode estar aqui. Inclusive, você até respondeu uma segunda pergunta. A segunda pergunta era justamente essa: se famílias e casais se relacionam de forma mais saudável
quando estão vinculadas a uma prática espiritual. Ou não, ou se todo mundo fica bonitinho lá no centro, na igreja, no culto, na célula, mas chega em casa, quebra o pau, como a gente diz no popular. Quando a gente está falando da religiosidade, da espiritualidade, a gente está falando de uma relação saudável. A gente não está fazendo, não tem santo, né? Pelo menos eu nunca conheci nenhum santo. Então, assim, a gente continua tendo pais e mães que acertam e erram, filhos que erram também e tal. Só que a gente tem uma abertura maior. E é uma das coisas, estratégias, até mesmo que eu utilizo muito em consultório, muitas vezes, é pegar a própria religião da pessoa e debater alguns conceitos do que seria o correto, né? E bater com a realidade, né? O que para você é? Porque às vezes a pessoa está agindo, ela está influenciada por um conceito que é do homem, não é da religião dela, né? Eu vejo também que a crise, como a gente conversou lá atrás, ela é o divisor de águas. Porque se eu estou muito bem, a gente vê muito acontecer isso com famílias, né? Ocorre a prosperidade. E na prosperidade, desanda. Porque eu tenho recurso financeiro, eu tenho coisas que, assim, eu não preciso dialogar, porque eu tenho esses recursos, né? E nesse momento, não bate tanto a questão da espiritualidade tão forte. Agora, na baixa, nos desafios, na crise, onde você tem que superar dificuldades, eu acho que nesse momento a diferença é gritante. Aquelas famílias que têm a base religiosa e têm como sustentar esses desafios, muitas vezes como a falta de possibilidade física de solução e seguir em frente a si mesmo, que a gente traz muito para a espiritualidade, nas falas cristãs, né? Então a gente tem isso, essas passagens em pessoas heróicas, inclusive, trazendo os arquétipos de Jung também para participar desse processo, daqueles que não é nem o agonia, o ateu, na verdade, aquela pessoa que não se preocupou com isso em momento nenhum, né? Já viu aquelas pessoas assim que eles têm tipo um sorrisal, a religiosidade. Quando precisa, liga para alguém que é religioso e aí pede ajuda. Eu tô com um parente internado, você pode rezar para mim? Sim. Eu acho que aí que bate a maior dificuldade. Isso que eu percebi na fala de vocês também é que a gente se conecta pela espiritualidade com maior facilidade na dor, né? Faz mais diferença na recuperação do que na boa prática mesmo, na prática diária, nas vivências. Mas, como nós precisamos encerrar, eu ainda estou com uma curiosidade sobre o programa Ativamente. O que é esse programa? Como que funciona? Conta pra gente, Luana. Em poucas palavras que o Dr. Carlos... Estamos com tempo já. Tá, então eu vou tentar falar bem rapidinho. O programa Ativamente, ele surge assim de uma necessidade que, como eu trato casais, famílias, né, e indivíduos, eu comecei a perceber que as organizações, elas também precisam desse trabalho, né? Graças a Deus, né? As pessoas já começam a buscar individualmente, as famílias, os casais também, mas é uma forma de ampliar esse tratamento, né? / experiência dentro das empresas. O que o projeto Ativamente procura é proporcionar experiências de transcendência. Então, através dos cursos, das palestras, né? Eu montei todo um programa de assistência às empresas para que a empresa emocionalmente possa sair do buraco. Porque depois da pandemia, as empresas elas foram entrando nos buracos emocionais, né? E esses colaboradores, eles foram voltando à ativa e muitos deles foram voltando sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum autocuidado. Então, é mais para alertar eles de que, olha, vocês, né, voltaram sem cuidado. Então, o que a gente pode fazer com isso agora? É basicamente isso. Então, eu também gostaria de saber, assim como ela estendeu essa experiência do consultório para o ambiente corporativo, né? Gostaria de saber se você tem essa intenção também, trabalhar em empresas ou palestras. Eu já trabalho no ambiente corporativo há alguns anos, há mais de 10 anos também, e o intuito é nós fecharmos aqui a sala de visita e conseguimos trazer uma integralidade, que a gente consiga discutir sobre saúde mental,
e assim, passando pela espiritualidade sem entrar especificamente no ponto, cada um, a partir desse momento, vai trabalhar a sua individualmente, né, e trazer o empreendedorismo, a parte da vida laboral também, com o médico do trabalho, e também com essa experiência nesse mundo corporativo há anos, para ajudar pessoas também que possam estar direcionadas e pensando que na integralidade é importante o sucesso, né? E por que muitas vezes eu não consigo o sucesso? Qual é o bloqueio, né? Então, assim, eu acho que no final das contas as coisas se integram e a gente vai estar falando uma mesma língua dentro dessa integralidade. Essas pessoas que estão hoje nesse ambiente estão muito perdidas nesse efeito sanfona, nesse movimento de toros que a gente falou, que vai passar, mas a gente precisa de se adaptar nisso, que a gente consiga trazer essas pessoas de volta, elas entrem no trilho, né, para poder conseguir ter um horizonte dali em diante, seguir adiante, uma perspectiva. E nós estamos aqui como profissionais da saúde, também para trazer isso, discutir isso, né, e agradecer muito. Eu estive aqui hoje, né, com a Luana Pinheiro, profissional da área da psicologia, né, trabalha com a parte da terapia de casais, psicoterapia, profissional exemplar, que eu conheço também pessoalmente e recomendo, né? E o papo foi realmente muito interessante, muito agradável, tá? E eu tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas a partir do momento que estiver gravado e que ele possa multiplicar. Eu vou me despedir, então, primeiro, e vou encerrar com uma frase que eu anotei aqui, que eu também apaixonei nessa frase. Bom, Gustavo, muito obrigada pelo convite. Karina, obrigada pela recepção, muito carinhosa, muito bacana. Senti muita vontade. Tava morrendo de saudade de fazer live com você, Gustavo. Então, né, conto com você nos próximas lives, as das outras. Quando você me chamar, é só falar assim que eu vou, tá? Porque eu adoro fazer live com você. E aí eu queria deixar uma frase que é do Karl Popper, que fala assim: na busca pela verdade, talvez a melhor estratégia é começar criticando as nossas crenças mais valiosas. Muito bom. Eu estive aqui com a Luana Pinheiro, um assunto importantíssimo aí, que faz parte, tenho certeza, da vida aí de todos. E, olha, tudo de bom. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.